Meus irmãos, eu estou aqui para concluir a terceira parte dessa mensagem e tive que mudar de local ali porque chegou um pessoal e vai dar certo. Então, irmãos, se nós tivéssemos terminado nessa parte, estaríamos desesperados. Mas Deus arruma uma solução, Deus arruma uma saída. E olha só o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui no versículo número 3. Se você ler o versículo número 21, assim está escrito: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, ela é o antídoto para o juízo equivocado do homem. A justiça de Deus, ela é o antídoto para aquele versículo que diz que não há quem faça o bem. Não há quem faça o bem. O versículo de número cadê? 12, a parte B, diz: não há quem faça o bem. Então, esse não fazer o bem é oposto a essa justiça de Deus. Mas Deus Deus tem, aliás, esse oposto, esse antídoto, esse remédio, esse diagnóstico, essa solução, essa saída. Ele tem um antídoto que é a justiça de Deus. Então, nos apeguemos a essa justiça de Deus. Se nós nos apegarmos a essa justiça de Deus, nós vamos fazer o bem. Porque o nosso Deus é justo, Ele está nos céus e faz tudo aquilo que lhe apraz, e a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que a Bíblia diz aqui no versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo. Nós tínhamos falado no versículo de número 12 que todos se extraviaram, ou seja, todos tinham saído do caminho. Mas a fé em Jesus Cristo é o que coloca a gente de volta no caminho. A fé em Jesus Cristo, ela faz a gente ficar no caminho, permanecer no caminho, ir até o fim desse caminho. Ela faz nós optarmos pela porta estreita. Ela faz nós optarmos pelo caminho estreito. Ela faz nós queremos a luz. Essa fé em Jesus, irmãos, ela é o antídoto para a apostasia. Então, a fé em Jesus, ela é imputada em nossa conta e ela nos livra da condenação eterna. Jesus Cristo disse: na verdade, eu vos digo, quem crê em mim e ouve quem crê naquele que me enviou e ouve minhas palavras, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a fé em Jesus é o antídoto para a extraviação. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que se você ler o versículo de número 24, diz: sendo justificados gratuitamente. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Justificados gratuitamente. A justificação, ela é o antídoto para aquele versículo que diz que não há justo. Não há justo, nem o sequer. Então, o antídoto para nós não sermos, o antídoto para esse não há justo é a justificação em Cristo. A justificação é um processo legal que Cristo faz em nossa vida. É um processo único que Deus faz em nossa vida. É fazer com que Deus olhe para nós pelo prisma de Cristo. Ele diz: eita, ali está um injusto, um imundo, velho, sujo. Mas pelo prisma de Cristo, porque Cristo pagou os nossos pecados, porque nós temos fé nele, aí ele diz: aquele dali está justificado. E nós, por meio de Cristo, entraremos no céu, no reino de glória. A justificação vai além do perdão. Louvado seja o nome de Jesus. É colocar a nossa conta inocência pelo preço que Cristo pagou no Calvário. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que ele diz: sendo justificado, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Graça, louvado seja o nome bendito de Jesus, é o oposto do que está aqui no versículo 16, que diz: em seus caminhos a destruição e miséria. Graça é o oposto de destruição e miséria. Graça é edificação. Graça é solução.
Graça é o oposto de miséria. Graça é abundância. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então Deus tem essa solução para nós, chamada graça. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós aceitamos. É pela graça que nós somos convencidos, né, do pecado e convertidos ao Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que a Bíblia diz aqui no versículo de número 24 ainda, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção. A redenção é uma compra. Ele pagou o preço por nós. E lembra que o versículo de número 3 diz que a sua garganta é um sepulcro aberto. A garganta do homem é um sepulcro aberto, um instrumento de morte. Então, para essa morte, esse instrumento de morte, Jesus tem a redenção, a compra legal. Ele nos comprou para nós sermos dele. Ele nos comprou para nós o servirmos. Ele nos comprou para nós adorarmos. Ele diz, eu te tomo pela tua mão direita, te chamo pelo teu nome, tu és meu. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então, essa redenção é o preço que ele pagou para que nós sejamos dele e não vivamos mais para nós, mas que ele viva em nós. E essa vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus, o qual me amou, como disse Paulo, e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Mas veja também que no versículo número 25 diz, ao qual Deus propôs para propiciação. Propiciação é satisfação. Propiciação é prazer. E essa propiciação é o contrário do que está aqui no versículo 12, a parte B, se fizeram inúteis. Quando a gente se faz inútil, quando nós nos fazemos inúteis, nós não agradamos a Deus. Mas ele tem um antídoto para isso, que é a propiciação. Ele satisfaz o seu desejo pela morte de Cristo na cruz e pela sua ressurreição. Ele satisfaz. Quando nós aceitamos Cristo, temos fé nele e somos comprados por ele, e nós somos o deleite de Deus. Ele se satisfaz com o ato de Cristo, com o nosso ato de aceitação, de tal forma que a Bíblia chama de propiciação. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja que essa propiciação foi pelo sangue, pela fé no seu sangue, ou seja, pela fé no sangue de Cristo. E esse sangue de Cristo é o contrário do sangue que está aqui no versículo de número 15, que diz, os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Ou seja, o caminho do homem, a atitude do homem é ser ligeiro, ser precipitado para derramar sangue. E esse sangue para Deus não é agradável. Mas qual é o sangue agradável a Deus? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que nos regenera? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que nos purifica? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que paga nossos pecados? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que vai nos levar para o céu? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que nos vai fazer eternamente felizes? É o sangue de Cristo. Qual é o sangue que vai nos fazer eternamente estar juntinho dele? É o sangue de Cristo. Então esse é o sangue, o antídoto, o sangue limpo, puro, imaculado, e o antídoto dos pés que se apressa para derramar sangue. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também que o versículo, ele fala aqui, no versículo 25, lá na parte B, lá na parte final, diz sobre a paciência de Deus. A paciência de Deus é o oposto da precipitação. Pés ligeiros para derramar sangue. Pés ligeiros para fazer o mal. A paciência de Cristo, a paciência de Deus é o oposto disso. Então, Deus está sendo paciente com você ainda, querido. Deus ainda está sendo paciente com o pecador. Mas um dia essa paciência de Deus acaba e vem a ira. Vem a justiça fatal. Ele está nos céus e faz tudo que lhe apraz, mas ele está sendo paciente, ele está dando uma chance, ele está dando uma oportunidade. Então essa paciência de Deus é para nós agarrarmos essa oportunidade e dizer, meu Deus, eu quero. Enquanto o Senhor está sendo paciente comigo, enquanto o Senhor está tendo misericórdia, enquanto o Senhor está tendo graça, louvado seja o nome bendito de Jesus. Mas veja também, que se eu quero terminar também com o versículo 23, que diz assim, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus.
Ora, se estão destituídos da glória de Deus e Jesus reverte esse quadro, né? Tem um antídoto e cria solução para esse quadro, é porque agora, em vez de ser destituído da glória de Deus, estar distante da glória de Deus, nós estamos com a glória de Deus em nossa vida. Nós, cristãos, regenerados, nascidos de novo, feitos de nova criatura, recebemos a autoridade de sermos feitos filhos de Deus, vamos sendo revestidos de glória em glória como na imagem do Senhor. Agora nós temos essa glória. Essa glória, por meio de Cristo, foi restaurada. Louvado seja o nome bendito de Jesus. Então glorifique, então seja útil, então tenha uma boa conduta, então faça o bem, porque agora nós temos a glória de Deus habitando em nossa vida por meio de Cristo, por meio do Espírito Santo, e somos capazes de fazer o bem. Em vez de não ter mais um justo, vai ter muitos justificados. Em vez de não ter quem entenda, Deus vai nos dar compreensão. Em vez de não ter ninguém que busque, Ele dá-nos força para buscarmos a Deus. Em vez de se extraviar, nós vamos cada vez mais se aproximar e permanecer no caminho. Em vez de se fazer inútil, nós vamos ser ferramentas úteis na mão de Deus. Em vez de não fazer o bem, nós vamos fazer o bem pela capacidade que Ele nos dá. A nossa garganta, em vez de ser sepulcro aberto, agora vai ser fonte de bênção. A nossa língua, em vez de tratar enganosamente, ela vai falar a verdade. Em vez de ter peçonha de aspe em nossos lábios, os nossos lábios vão louvar e cantar novos hinos de adoração a Deus. Os nossos pés não mais serão ligeiros para derramar sangue, mas serão ligeiros para evangelizar e levar a mensagem da cruz. Os nossos caminhos, em vez de ter destruição e miséria, nossos caminhos vai ser caminho de graça. Em vez de não conhecer o caminho da paz, nós vamos ter paz. Louvado seja o nome de Jesus. E em vez de não ter temor de Deus, nós vamos temer a Deus. E em vez de destituição da glória, nós teremos a glória. Que Deus abençoe sua vida, as suas escolhas, o seu caminho, a sua família, em nome de Jesus. Amém.